Capítulo 3067 Viagem em Família, Parte 1 Não há como dizer quais encantamentos eu vi na mente de Eupin pertencem à velha torre e quais são, em vez disso, nascidos de sua fusão com o artefato. Eu poderia muito bem estudar a torre de Baba Yaga como meu predecessor fez com a de Menadion. Os Yggdrasil anteriores enviaram seus cronistas para seguir Menadion por todos os lugares, usando a técnica de respiração dos elfos para estudar o núcleo da torre com a ajuda da árvore do mundo. Ao contrário de Lit e Baba Yaga, Menadion não escondeu sua presença. Então, com tempo, paciência e dispositivos de camuflagem, os cronistas primeiro decifraram as runas de camuflagem da torre e então copiaram seu núcleo, um pouco de cada vez. No entanto, não só não tenho ideia de quanto tempo levaria para estudar sua cabana devido à elusividade de Baba Yaga, mas também não há comparação entre as duas torres de mago. A facilidade com que Veren derrotou Argantyr por si só prova isso sem sombra de dúvida. Claro, era uma armadilha e o local da luta foi criado para maximizar sua vantagem, mas Veren ainda conseguiu igualar, se não superar, o poder dos três núcleos brancos e seus descendentes. E isso enquanto a torre ainda não tem as orelhas e vários andares. Só há uma maneira de conseguir uma obra-prima dessas enquanto ainda tenho tempo de vida suficiente para atingir minha guardiã e arrancar aquele anel de pedra dos dedos mortos de Veren. Reino Grifon, região de Zeneca, cidade de Zalma na mesma época. Zalma era uma cidade portuária construída de frente para o oceano Arsman que separava o continente Garland de Hera. A lua estava subindo lentamente da baía da cidade, dando à água um brilho prateado e ao cenário uma aparência de conto de fadas. As águas estavam plácidas enquanto os barcos de pesca retornavam ao porto antes que o sol desaparecesse no horizonte. Várias ilhas eram visíveis à distância, e as luzes de seus prédios distantes as faziam parecer mágicas no crepúsculo. O clima no reino estava ficando quente devido ao verão, mas uma brisa refrescante do oceano trazia um cheiro salgado e tornava o ar noturno agradável, mesmo durante a estação quente. O comércio de Zalma estava florescendo sem parar durante os últimos anos de fome, graças às abundantes áreas de pesca do oceano Arsman. Mesmo depois que a recente colheita abundante pôs fim à crise alimentar, a cidade ainda estava se expandindo. O Lorde Regional aproveitou a fome para mostrar à realeza a importância de suas cidades pesqueiras e chegou a um acordo com a coroa para garantir fundos para o desenvolvimento de Zeneca. Em troca de seus investimentos, a realeza recebia um suprimento regular de peixes, tornando as principais fortalezas do reino menos dependentes de campos cultivados para sobreviver. Entre turistas e comerciantes, todos os hotéis e restaurantes em Zalma estavam lotados e a taverna itinerante de Aug não era a exceção. Foi a razão pela qual Lit reservou algumas mesas para sua família em Morok. Decidiu pegar carona na onda do Tiamat. Visto de fora, o estabelecimento parecia anônimo e era fácil não notá-lo em meio aos pequenos armazéns entre os quais a taverna estava instalada durante o dia. Era um prédio retangular de pedra, de um andar, com várias janelas quadradas e uma porta que vedava todo o barulho do interior, exceto pelo breve momento em que era aberta. A coisa mais peculiar sobre o prédio era uma enorme insígnia em neon que dizia: Taverna Itinerante de Aug. Aug escolheu este local para evitar turistas comuns e deixar seus clientes aproveitarem a paisagem marítima e a brisa do oceano, disse Lit enquanto apontava para o porto que ficava bem em frente ao estabelecimento. Naquela hora, era uma área deserta onde apenas homens de aparência rude ficavam por ali. A iluminação era ruim de propósito para que os turistas se assustassem e não perturbassem a espinha dorsal de Zantia, enquanto os pescadores relaxavam em seus bebedouros favoritos. Este lugar parece incrível. Solos disse e ele assentiu, embora por um motivo totalmente diferente. Solos estava olhando para a taverna itinerante com sentido de mana e ela havia recuperado habilidades suficientes para ter um vislumbre das complexidades dos encantamentos dimensionais do edifício. Quanto a Elina, era sua primeira vez em uma cidade oceânica. Ela já tinha experimentado grande mar ao visitar Lit na casa de praia de Salark, mas o deserto de sangue era proverbialmente deserto.
Alma, em vez disso, estava animada mesmo tarde da noite, e depois de viver com fazendeiros a vida toda, ela podia dizer que os pescadores não eram perigosos, apenas rabugentos e cansados. Elina levou um momento para olhar as ilhas vizinhas e sentir o cheiro do ar fresco da noite. Obrigado por me trazer aqui. Mais de uma pessoa disse. Solos já tinha ido à taverna viajante, mas nunca como cliente. Era sua primeira oportunidade de aproveitar a deliciosa culinária de Aldo e se misturar com outros membros da comunidade desperta. Célia só precisava de um lugar para comer sem se preocupar em manter as crianças sob controle e depois limpar as inúmeras panelas e frigideiras necessárias para preparar uma refeição para sua família faminta. Nalrond já tinha ido à taverna durante suas saídas noturnas com Lit, mas ele poderia usar um tempo de inatividade. Transformação em sua antiga forma humana ainda parecia estranho e os preparativos para seu casamento só aumentaram o estresse que ele já estava sofrendo. Tista e Bodia também estavam animados. Foi a primeira vez que ela levou Midori para uma viagem em família e o evento marcou o novo começo de sua relação. Quanto a Kila e Morok, eles foram adicionados tardiamente, mas foi fácil acomodar mais 2 pessoas. Mal posso esperar para comer à vontade sem suportar os olhares horrorizados da equipe da casa. Kila sorriu enquanto tocava seu útero. Não acredito que você foi tão atenciosa conosco. Eu também não. Morok respondeu. Quero dizer, você me tornou um homem melhor, querida. Ele abriu a porta apressadamente para ela evitar perguntas posteriores e deixou Kila entrar. Para muitos deles, era a primeira visita, então a surpresa fez o erro de Morok passar despercebido. A taverna não era apenas maior por dentro, mas também estava longe de ser comum. O chão e as paredes eram compostos de pequenas tábuas de madeira dura, dando ao lugar um ambiente quente e aconchegante. Todas as mesas, exceto as reservadas, já estavam ocupadas e o lugar estava cheio de pessoas de todas as raças, tritões incluídos. Apesar da multidão, cada mesa e assento tinham sido espaçados para que não parecessem apertados, deixando a cada grupo de clientes sua privacidade. Cadeiras acolchoadas e bancos de bar igualmente confortáveis permitiam que as pessoas escolhessem entre sentar em grupos em uma mesa ou no balcão do bar no canto superior direito, tendo o barman como única companhia. No canto superior esquerdo, havia um coreto onde músicos tocavam, entretendo clientes solitários e abafando as conversas dos clientes para que não fossem ouvidos das outras mesas. Naquela noite, a cantora era uma siren, uma garuda menor de Giera. Em sua forma humanoide, a besta divina menor parecia uma mulher deslumbrante com cabelos loiros morangos longos até os quadris e olhos violetas. Ela usava um vestido de coquetel feito com um punhado de suas próprias penas, que envolvia seu corpo voluptuoso como uma luva. Capítulo 3068 Viagem em Família, Parte 2 A aparência da sereia e sua voz aveludada enquanto ela cantava uma canção de amor fizeram com que o público masculino a encarasse com olhares extasiados, enquanto a maioria das clientes femininas olhavam para Aldo como se quisessem matá-lo. Porque esse era o plano. Ou melhor, os planos. As mulheres na taverna estavam apenas pesando suas opções antes de escolher seu curso de ação. Lit, é tão bom ter você aqui de novo. Parmegiano Aldo, ancião do conselho, chefe incomparável e dono da taverna itinerante, disse enquanto um suor frio corria por sua espinha. Espero que você, droga. O corretor automático do guardião alterou a fala de Aldo, mas ele ainda estava em pânico. Ele não esperava tantas mulheres, e mais pessoas atrás dele era a última coisa de que precisava. Para sua sorte, com a presença constante de Tista e Tiris, ninguém entre o último grupo de clientes ficou impressionado com a cantora. É um feitiço ou uma habilidade de linhagem. Lit se sentiu atraído pela sereia, mas apenas por causa da música que parecia dirigida a ele. Habilidade de linhagem. Aug suspirou aliviado quando notou a reação deles. Por favor, sigam-me até suas mesas. Hoje à noite, eu os servirei pessoalmente. Porque todos sabem que se colocar entre uma besta divina e sua refeição significa se tornar um dos pratos. Ele acrescentou interiormente.
Onde está nosso convidado de honra? Bem aqui. Lit levantou Elisia enquanto Moroka apontava para Kila. Não é preciso dizer que Aug olhou para o tirano como se ele fosse louco. Pessoal, temos entre nós a primeira desperta desde a concepção na história de Mogar e a querida neta dos guardiões, então se comportem. Ele levantou a menina acima da cabeça para que todos vissem suas 6 listras coloridas. Bah! Os chifres curtos e o rabo atarracado de Elisia apareceram em surpresa, deixando ainda mais adorável em seu macacão parecido com Tiamat. As clientes femininas da taverna esqueceram suas queixas e deram uma ovação de pé ao bebê, seguida rapidamente por seus parceiros. Lit também trouxe Valeron, mas devido à identidade de seus pais, Lit preferiu manter a linhagem do bebê em segredo. Era realmente necessário. Camila suspirou enquanto Aug os levava até a mesa e colocava a Elisia em um berço especial. Agora todos vão fazer um escândalo sobre ela e nos perturbar durante a refeição. Sim, foi. Lita sentiu. Não podíamos deixá-la em casa ou escondi-la quando chegássemos aqui. Poderíamos muito bem anunciar sua presença e fazer a surpresa passar enquanto esperamos pela comida. Além disso, Aug lhe ofereceu um desconto. Você é inacreditável. Ela zombou. Você deveria ser chamado de Magus avarento porque você pôde fazer o impensável só para economizar algumas moedas. Aqui está sua mesa de lua de mel. A voz de Aug chamou a atenção deles e a curiosidade tomou conta da raiva de Camila. Mort e Kila tinham uma mesa grande o suficiente para 6 pessoas, só para eles. Ela estava coberta de pétalas de rosas e tinha um grande buquê de rosas vermelhas e lírios brancos em sua peça central. Vários tipos de chocolates foram dispostos em uma bandeja em formato de coração para servir como um aperitivo doce. Isso é tão romântico. Kila devorou um chocolate, descobrindo que era delicioso. Mas eu me sinto mal pelos nossos amigos. Nós devemos passar a noite ignorando a companhia deles. Não é uma questão de querer nossa privacidade. O espaço é o suficiente para nós. Moroka respondeu. O que você quer dizer? Ela perguntou. Bem, tem eu, você que come por 2, e os bebês. Ele disse como se fosse óbvio. Claro, deve haver espaço para os pratos de outra pessoa, mas eu prefiro prevenir do que remediar. Eu não como por 4 pessoas, muito menos por 5. Disse Kila indignada. Certo. Lit e Fria disseram em uníssono, zombando. Eles trocaram um olhar cúmplice antes de se virarem para Kila. Quer dizer, não desde a academia. Ela corou de vergonha. E isso foi por causa do tônico do Vastor e do meu surto de crescimento. Eu não sou glutona. As palavras morreram em sua boca enquanto ela seguia o olhar deles até a bandeja de chocolate agora vazia. Era para ser para vocês 2 e durar a noite toda. Aug disse com um tom de desculpas. Eu poderia trazer mais, mas temo que estragaria seu apetite. Posso ficar com pelo menos um? Moroka suspirou. Claro. Em um momento. Aug se afastou e Lito seguiu. Desde quando mesas de lua de mel são uma coisa? Lit perguntou, sussurrando. Desde agora. Moroka acabou de me dizer o que queria e me pagou em prata por isso, seu pão duro. Eu não estou, quero dizer, é porque estou grávida de gêmeos. Kila já queria morrer e seu estômago roncando como um leão só piorava as coisas. Claro, querida. Eu tive trigêmeos, então sei como você se sente. Sente-se e aproveite sua refeição. Rena deu um tapinha nas costas de Kila com carinho maternal, mas a compaixão em sua voz deixou claro que ela não acreditava em uma palavra do que estava dizendo. Felizmente, o foco da atenção logo se voltou para os clientes que vinham prestar suas homenagens a Elisia. A taverna itinerante era uma zona neutra onde pessoas de todas as raças, despertas ou não, podiam se reunir e se misturar. Até mesmo membros das cortes dos mortos-vivos eram bem-vindos, desde que se comportassem. Meu Deus, eles são adoráveis. Disse Dorina enquanto beliscava as bochechas dos bebês. Ela era uma das garçonetes de Aug uma Wyvern. Em sua forma humana, ela parecia uma jovem bonita de 20 e poucos anos com cabelos loiros e olhos vermelhos.
Ela ainda não tinha dominado a técnica de elevação, então tinha um pequeno par de asas douradas nas costas, chifres na cabeça e uma cauda dourada na altura dos joelhos saindo da espinha, da qual ela não conseguia se livrar, não importava o quanto tentasse. Elisia e Valeron usavam macacões que lembravam suas respectivas formas de besta divina e ajustavam seus membros extras, dando-lhes uma aparência fofa. Bah! Elisia queria mordi-la, pelo menos até que suas escamas se tocassem e ela sentisse a solidão de Wyvern. Raka. Elisia usou a palavra em língua de dragão para sinto muito por você enquanto se aninhava na mão de Drina. E elas também são muito inteligentes. Você é uma mulher de sorte, Lady Veren. Eu sei. Camila sentou-se perto do corredor, com Lita entre ela e a parede. Não era seu primeiro rodeio com outras raças e ela queria evitar que mulheres se voluntariassem para espalhar a linhagem Tiamat. Apesar da empolgação geral, a multidão se organizou e se dispersou assim que o primeiro prato chegou. Não era apenas uma questão de cortesia, mas de sobrevivência. Elisia estava ficando irritada com todos aqueles estranhos, e as pessoas temiam o que aconteceria se ela chamasse os guardiões. Depois que os visitantes foram embora, os Verens tiveram uma refeição deliciosa e agradável. Solo se moveu de uma mesa para outra entre os pratos servidos, apresentando-se e conversando com aqueles que pareciam ter histórias interessantes para contar. Pela primeira vez, ela não precisou esconder suas 7 mechas, o que lhe rendeu muita admiração. A etiqueta desperta considerava apertos de mão uma tentativa rude de usar o revigoramento, então o contato físico não era um problema. Solo se divertiu muito trocando dicas sobre magia e trocou sua runa de contato com alguns mercadores que negociavam ingredientes raros de forjaria. Continua no próximo vídeo.